Então, se eu tivesse que resumir em uma frase, eu diria que o incorporador tem um acesso mais facilitado e o investidor tem mais conforto, mais segurança e menos risco em investir em operações desse formato. Olá, eu sou Hugo Pierre, profissional de tecnologia há 22 anos, sou o CEO e co-founder aqui da NextGrid Technology, e a NGT foi fundada em 2025 através da união entre a Alpea, que é o maior hub de crédito estruturado e securitização no Brasil, e a GrowthTech, startup pioneira no desenvolvimento de soluções para blockchain, que eu fundei em 2015. A NGT é uma infraestrutura voltada para originação e gestão de crédito via smart contracts, e o mercado imobiliário é o mercado onde temos hoje mais expertise e mais experiência. O nosso papel aqui no Hub Alpea é acoplar essa infraestrutura nesse gigante que é o Hub, né, o Hub de crédito estruturado do país, a fim de provermos mais eficiência operacional, mais transparência, mais governança, rastreabilidade, auditabilidade às operações que executamos e também novos modelos de negócios que podem ser derivados dessa infraestrutura acoplada. Bom, atualmente o modelo tradicional de funding ele parece indicar necessidades de revisão e tendo em vista que a dificuldade que vários atores do mercado imobiliário vêm encontrando para obter funding via modelos tradicionais. Nesse sentido, modelos alternativos de funding captados via mercado de capitais vêm ganhando ainda mais espaço e se popularizando de forma expressiva, como o CRI, por exemplo, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. E quando a gente entra nessa seara da captação via mercado de capitais, do CRI, por exemplo, nós percebemos alguns gaps importantes que precisam ser sanados para que essas operações ocorram de forma mais fluida. E um gap muito profundo, né, e muito marcante é a assimetria de informações que existe entre os atores envolvidos num tipo de operação como essa. Então, talvez esse seja o principal gap que a nossa infraestrutura resolve e que nós decidimos nos debruçar para desenvolver uma infraestrutura robusta capaz de solucionar problemas como esse. Nós temos alguns cases no mercado e um case muito interessante é com a Creditu. A Creditu é uma fintech chilena, provedora de crédito imobiliário e através dessa parceria que temos com a Creditu, algumas incorporadoras elas conseguem plugar a nossa infraestrutura em suas carteiras de recebíveis e, consequentemente, obter ali um crédito mais facilitado via Creditu. Meu nome é Armando Botelho, estou há 4 anos como diretor comercial da Creditu. Bom, a Creditu é uma empresa chilena, uma fintech que nasceu do Grupo Ávila, uma seguradora que já tem mais de 16 anos de mercado. Somos uma empresa de crédito com o propósito de democratizar acesso a crédito para a compra da primeira moradia nos países onde atuamos, Chile, Peru e Brasil, e quem sabe ampliar isso aí pela América Latina. E a Creditu já emprestou mais de 900 milhões de dólares em crédito imobiliário. Estamos no Brasil desde o final de 21 e aqui a gente já teve alguns produtos. A gente começou com financiamento para aquisição de imóvel, fazíamos também o home equity, giro para quem precisa de capital, e hoje a gente está muito focado no financiamento da entrada. O cliente que busca comprar um imóvel vai financiar o imóvel com o banco, porém ele não tem a entrada da compra do imóvel e nós temos a solução para isso. Nosso core business é gerir crédito, gerir carteira. No Chile, a gente já faz isso há bastante tempo, temos sistema próprio estruturado, mas quando chegamos no Brasil, tentamos trazer aquilo que a gente tinha estruturado no Chile para o Brasil. Porém, a gente sabe que tropicalizar uma solução não é tão simples assim. Buscamos alternativas, mas que dependia muito de interação humana, performance humana, inclusive, para poder ter resultado. Operacionalmente era mais difícil. Então, buscamos no mercado alternativas e encontramos aí, com muita sorte, por parceria que temos já de longa data com a Alpea, encontramos aí essa solução através da NGT, que nos trouxe a digitalização, a tecnologia, a velocidade, a eficiência que a gente estava buscando
que a gente tem no Chile e que a gente precisava ter aqui no Brasil para gerir as carteiras. De novo, uma empresa de crédito tem que ter muito forte no seu DNA essa questão de gestão de carteira e de cobrança. É justamente esse desafio que a nossa infraestrutura busca resolver. A principal funcionalidade dela é chipar cada recebível, né, cada parcela de um contrato imobiliário e registrar nesse chip todos os eventos ocorridos com a vida desse recebível. Ou seja, nós inserimos um chip virtual em cada recebível e esse chip é basicamente o código de registro do recebível no blockchain. Então, exemplo, eu pego a parcela XPTO referente à entrada de um imóvel, por exemplo, identifico essa parcela com um chip virtual e nesse chip virtual eu vou registrando todos os eventos que acontecem com a vida daquele crédito. Por exemplo, emissão do boleto, pagamento do boleto, notificação de inadimplência daquele boleto, cessão daquele crédito e por aí vai. Vamos registrando todos os eventos que ocorrem com o ciclo de vida de cada recebível, e aí criamos uma trilha de auditoria automática, uma trilha de auditoria nativa daquele recebível. E por esse motivo, ludicamente, nós chamamos esse processo de recebível chipado. No início do ano passado, a Creditu tomou a decisão de interromper as linhas de crédito de aquisição de imóvel e home equity e focar fortemente aí no produto do pró-soluto. É um negócio que ele é bastante escalável, então a gente percebeu nesse momento que a estrutura que a gente tinha de gestão de carteira, que funcionava bem manual, mas bem para a parte de aquisição e home equity, não seria adequada para o novo momento da empresa. E buscamos aí no final de 24, início de 25, conversar com a nossa parceira Alpea e buscar soluções e encontramos aí a ferramenta da NGT, que hoje a gente está utilizando e que nos permitiu dar volume à operação, né? Saímos de uma operação em que a gente tinha na faixa de uns 30 a 40 contratos mês para uma estrutura onde eu posso comprar uma carteira de pró-soluto, né, de crédito de entrada, e num mês para o outro sair a operação para mais 1.000 clientes, mais 500 clientes, enfim. Quando nós resolvemos a dor onde todos os atores participantes de uma cadeia de uma operação de crédito estruturado, de securitização, por exemplo, passam a ter acesso às mesmas informações em tempo real, e isso possibilita que cada um desses atores, em seus devidos papéis, tomem decisões, tomem iniciativas e sigam caminhos que devam seguir, baseando-se em informações igualitárias. Proporcionamos uma significativa ampliação da transparência, rastreabilidade, auditabilidade dos créditos, né, envolvidos nessas operações, e estes fatores eles diminuem o risco das operações e, consequentemente, temos visto isso se traduzir em melhores condições comerciais para o incorporador, que busca o funding, em mais conforto e segurança para o investidor que investe nas operações. O incorporador tem melhores taxas, tem melhores condições, justamente por ter uma carteira de recebíveis ali num padrão de governança mais sofisticado, e o investidor, na sua ponta, sente-se mais confortável e mais seguro por investir em operações com esse padrão de governança. Ou seja, ele, consequentemente, vê o seu risco diminuído e retroalimenta esse ciclo de melhores condições comerciais para o incorporador. O nosso modus operandi, a nossa infraestrutura, ela foi concebida para qualquer tipo de incorporadora, independentemente do seu tamanho, porte, região de atuação. Então, ter 1, 2 ou 3 empreendimentos, ou ter 1.000 ou 100.000 empreendimentos em andamento, ou planejados, ou já entregues, a nossa infraestrutura funciona do mesmo jeito. A Creditu, ela tem no seu DNA, né, a inovação e a tecnologia. Somos uma fintech acima de tudo. E quando conversamos aí com a Alpea e nos apresentou a solução de gestão de carteira nessa proposta, onde a gente poderia tokenizar e chipar os nossos recebíveis, nós vimos com uma grande vantagem competitiva para ter isso ao longo do tempo, né? Então, se eu tenho como aplicar tecnologia para reduzir custo e depois poder levar um preço melhor para o meu cliente, né, custo de captação nesse caso, né, você acessar mercado de capitais com tecnologia, com inovação, para poder captar melhor e depois poder levar isso para o nosso cliente final, isso para a gente foi algo que chamou bastante atenção e é onde a gente aposta
o nosso crescimento. Os dados referentes aos recebíveis, eles precisam nascer em algum lugar. E aí que entra o Cienge, enquanto plataforma originadora desses créditos. Então, nossa infraestrutura ela está perfeitamente integrada ao Cienge, e isso quer dizer que conseguimos chipar qualquer recebível originado por lá. A infraestrutura NGT, o processo recebível chipado, ele já está em plenas condições de atender aí qualquer carteira de recebíveis, né, de chipar, teoricamente, qualquer carteira de recebíveis que é originada no Cienge, porque as nossas tecnologias já estão em pleno funcionamento de integração, em pleno funcionamento aí de capacidade operacional para troca de dados de um lado para o outro. Eu, como diretor comercial da Creditu, junto com o time no dia a dia, conversando com as incorporadoras e buscando novas parcerias, novos negócios. É invariável que as incorporadoras que a gente conversa tem o Cienge como sistema, né, como ferramenta, como ERP de gestão de recebíveis. Isso nos ajudou bastante, inclusive, porque a gente construiu toda a nossa estratégia, toda a nossa ferramenta de avaliação de carteira baseada nos extratos, né, nos relatórios do Cienge. Então é muito fácil você conversar com uma incorporadora e mais de 90% das que a gente conversa usam o Cienge, e falar, olha, o que eu preciso é do relatório tal, você tira o relatório tal do seu sistema, me manda, que com isso eu consigo fazer a análise da sua carteira, precificá-la numa velocidade muito rápida. Então a gente saiu do início do processo de um tempo de 5 dias, 7 dias para análise de uma carteira, hoje para um dia para o outro, né? D+1 a gente consegue, no máximo D+2 a gente consegue dar uma resposta, dependendo do tamanho da carteira, de uma precificação, né? Mandar uma proposta comercial para a incorporadora, base nos extratos que eles mandaram, né? O relatório do Cienge. A ferramenta da NGT, ela tem integração nativa com o Cienge, então para a gente ajuda muito também na integração das carteiras, dado que eu fiz uma proposta, tive um aceite, vou comprar essa carteira, eu migro essa carteira da incorporadora para o sistema que a gente opera. E essa migração sendo, quando o sistema da incorporadora é o Cienge, essa integração acontece numa melhor velocidade, de uma maneira muito mais automatizada. Eu ouso dizer que todos os incorporadores que usam o Cienge podem ter um acesso mais facilitado, mais barato, mais desburocratizado ao funding via mercado de capitais, uma vez que se beneficiam do potencial que o recebível chipado pode trazer. Uma vez que o incorporador utiliza o Cienge enquanto sistema, e esse incorporador busca ou pretende buscar funding via mercado de capitais, por exemplo, ter a infraestrutura do recebível chipado, a infraestrutura NGT, acoplada às suas carteiras de recebíveis que são originadas no Cienge, certamente isso facilitará o seu processo de captação e de obtenção de funding. A parceria com a NGT e o Cienge é de grande valor para a credibilidade das informações e velocidade no processamento e transformação de uma carteira em dinheiro. No que tange ao futuro, nós pensamos muito em, eventualmente, prover a nossa infraestrutura para todo o ecossistema Cienge, ou seja, todos os usuários do Cienge já poderem ter a camada do recebível chipado ali como uma camada adicional dos seus processos de gestão de recebíveis, e pensamos muito em conectar diretamente os incorporadores que tem essa camada já acoplada, conseguir realizar um match ainda mais eficiente, ainda mais rápido entre o incorporador que usa o Cienge e o mercado investidor.